Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel e se essas mensagens têm te feito bem, abençoado, então o que você vai fazer? Você vai se inscrever no nosso canal. Bom, então vamos passando aí a mensagem de hoje. Tremendo, abençoado. Eu tenho aqui um tema que se chama o julgamento das nações. Então estamos diante de mais um tema maravilhoso, em que estaremos falando da escatologia consumada, ou seja, todo o Apocalipse foi cumprido, quer dizer, toda a Bíblia foi. E uma das partes que o sistema religioso diz é que tem que haver o julgamento das nações. Eles não ensinam isso? E hoje eu vou provar biblicamente que esse evento já ocorreu. É por isso que eu sempre digo, vem para a graça que eu te explico. Então, abençoados, sem mais delongas, vamos ao texto que central dessa mensagem se encontra em Mateus, capítulo 25, versículo 31 e 32. E diz: quando o Filho do Homem vier, está falando da vinda de Jesus, tá bom? A parousia. Quando a parousia do Filho do Homem acontecer, em sua glória, olha aí, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Amados, essa é uma das muitas objeções que o sistema religioso faz, e eles não aceitam a escatologia que pregamos, a escatologia consumada. Porque para eles esse fato ainda vai acontecer. E muitos alegam que as nações seriam julgadas. Eles não aceitam o fato de ter sido naqueles dias. Porque talvez na cabeça deles aquelas nações ali não eram levadas em consideração. Mas como não, se nós estamos num contexto bíblico? Agora, dividir Mateus 23, 24 e 25 em dois tempos, isso é que é uma maldade sem fim, queridos. É isso que nós devemos estar atentos. Eles dividiram. E qual seria a intenção de Jesus em dividir isso em dois tempos? Se Jesus estava sendo claro para os judeus. E os judeus entenderam o que Jesus falou. Quem não entendeu, foram depois, esse chamado cristão. Então não existe intenção de Jesus em dividir isto em dois tempos, aquilo que ele falou acerca do fim. Ele disse que o contexto de todos esses acontecimentos giravam em torno de quê? Da queda do templo, registrado em Mateus capítulo 24, versículo 2, quando ele olhou para o templo e disse o quê? Olha, isso tudo vai acontecer quando o templo vier abaixo. E o julgamento das nações está dentro desse mesmo contexto do discurso de Jesus. Então não temos por que não informar que isso aconteceu com as nações daqueles dias. E como o objetivo é ver pela palavra, vamos ver a Bíblia pela Bíblia. Pega sua Bíblia aí, queridos. E se você não aceita os nossos argumentos, fique calmo, que eu vou te explicar tudinho. Tá legal? Vamos então ao primeiro texto que vai comprovar isso. Está em Mateus capítulo 11. E o que Jesus quis dizer sobre o julgamento das nações. Mateus capítulo 11, versículo 20 ao 24, que são 4 versículos aí que nós vamos ler. E diz ali: então Jesus começou a denunciar as cidades, atenção no texto, tá? As cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Então você vê, Jesus passava pregando e o povo de dura cerviz não se arrependiam das obras. E diz o Senhor: que aflição as espera? Corazim e Betsaida? Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei com vocês ou em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso, vestindo panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça. O que Jesus está falando? Se eu tivesse feito tudo o que eu fiz aqui com vocês, lá em Corazim, Betsaida, em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido, e vocês não. Eu lhes digo que no dia do juízo
Tiro e Sidom, atenção no que Jesus está falando, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. São nações. Jesus está falando de nações. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que eu realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Olha só. Eu lhe digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor do que você. Amados, o texto está falando de um juízo, de um julgamento, não é verdade? Não está falando? Então, estes textos que acabei de ler para vocês, está dizendo que Jesus ele está fazendo uma ligação, o julgamento de Tiro, de Sidom, de Sodoma, ao julgamento de Corazim e Betsaida, que são cidades de Jerusalém. Duas cidades que diz o texto que Jesus passara e fizera muitos milagres. Jesus estava ali o tempo todo no meio desse povo, ensinando o seu evangelho, ensinando o arrependimento. E quando Jesus aponta ali, esse é o julgamento das nações. E ele está dizendo que ele seria mais tolerável com essas cidades gentílicas do que com Israel no dia do julgamento. Sodoma, Tiro e Sidom eram nações pagãs e não tem nada a ver com Israel e nem Jerusalém. Eram gentios e pagãos. Essas cidades não são israelitas, nem muito menos Sodoma, pois essa foi destruída até mesmo antes do surgimento da nação israelita. Esse texto, amados, o sistema religioso afirma que Jesus está dando uma deixa. Olha aí, Jesus está dando uma dica do julgamento das nações. Porque o texto mostra essas cidades pagãs que eu mencionei. Amados, tem que ser muito desonesto para acreditar nisso. Porque se nós formos acreditar nesse argumento que o sistema religioso faz em relação a esses textos, nós teremos que ser muito desonestos. Isso é forçar o texto para que as pessoas entendam que isso ainda acontecerá, que o juiz alcançará outras nações, e o pior ainda, tirando o contexto do que Jesus disse que seria para aqueles dias. Amados, está falando de nações o texto? Está. E qual é o contexto de todo de Mateus, desse texto que nós estamos lendo? Que seria para aquela geração, que seria quando o templo viesse abaixo. Então não tem como nós descontextualizarmos isso. O texto é claro, o juízo havia chegado a essas nações pagãs, a essas cidades, pois, como eu falei, nem mais existia Sodoma nos tempos de Jesus, e ele se refere a Sodoma. Então ele está dizendo que Israel seria julgado com muito mais rigor do que as outras nações. Jesus não aponta para os dias de hoje e diz, olha, vocês serão julgados como foi Sodoma, vocês serão julgados como Tiro e Sidom. Não é isso que o texto está dizendo. Porque se isso é verdade, se Jesus está descontextualizando isto para o futuro de hoje, por que ele diria mais na frente, lá em Mateus capítulo 24, versículo 2, diria que tudo isso está relacionado à queda do templo? Por que Jesus então diria que seria para aquela geração? Para fazer uma pegadinha? Jesus estava aqui ligando o julgamento às nações de Israel, com Sodoma, e dizendo que haveria muito mais rigor. Estamos entendidos, abençoado? Amados, veja, em nenhum momento eu descontextualizei vocês da Bíblia. Eu usei um texto em Mateus que apontam para a cidade que a Bíblia fala, e no tempo de Jesus de Nazaré. Veja como o nosso raciocínio é limpo. Tudo que se desliga da geração de Jesus, tudo que se desliga dessa geração de Jesus e a queda do templo, se referindo à vinda de Jesus, é uma fraude bíblica. E é disso que vive o mundo, em cima de uma fraude bíblica. Por isso que estão como estão, né, abençoados? Cada um procurando o seu Messias. Vamos a Mateus agora, o segundo texto. Mais na frente um pouquinho, Mateus capítulo 12, versículo 41. Que diz, no dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração. Qual geração que Jesus está falando? É essa do que o povo do sistema religioso está falando hoje, que é para hoje? Claro que não. É para aqueles dias. E a condenarão,
pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas, se referindo a Jesus. O texto diz que no julgamento das nações, o povo de Nínive iria se levantar e condenar Israel, porque no dia do juízo contra Nínive, o povo se arrependeu, e Israel não. Esse era o motivo do grande juízo daqueles dias. E vocês conhecem essa história de Jonas. Houve um juízo contra Nínive. Era uma nação pagã. O texto não está associando isso a um futuro descontextualizado. Porque muitos religiosos do sistema futurista diz que esse julgamento do texto, Jesus estava deixando claro que seria para os dias de hoje, será para o Brasil, será para a Escócia, será para os Estados Unidos, será para a Inglaterra, e não é isso que o texto está falando. Isso é um absurdo, isso é uma heresia que não tem tamanho, mas é nisto tudo que nós um dia fomos criados. Verso 42 agora, acompanha aí, abençoado, não vai embora não. Mateus 12, 42. E diz, a rainha de Sabá, vocês sabem que são africanos, uma africana, também se levantará contra esta geração no dia do juízo. E geração é Egeneia, tá, abençoado? Todos esses textos aí de geração é Egeneia. E a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão, e vocês não se arrependeram, Israel. Houve também um juízo a esse povo. E o texto está dizendo que essa nação da rainha de Sabá condenará Israel. Vamos ao outro texto, abençoado? Vamos correndo aí, vamos ao outro texto. Mateus capítulo 23. Mateus 23, versículo 34 ao 36. Não se percam, fica aqui comigo, abençoado. Me dá a mão aqui. E diz, por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos. O que você tem a ver com isso aí hoje? O que o Brasil tem a ver com isso? O que os Estados Unidos têm a ver com isso? Como resultado serão, olha só que tremendo, abençoado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos. Desde o assassinato do justo Abel, Caim matou Abel, desde esse tempo, abençoado, olha aí, até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade. Esse julgamento cairá sobre a presente geração. Veja aí, mais um texto onde Jesus anuncia o juízo às nações. E isso, em algum momento, parece que tem a ver conosco nos dias de hoje? Claro que não, mas André, nunca ninguém me falou isso. Mas o texto é claro, veja, como resultado serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos. Olha que juízo tremendo cairia sobre essa nação. Que palavra duríssima. Tudo que o mundo produziu de maldade caiu em cima dessa geração. Qual geração? A de hoje? Não. Agora, se depender do cristianismo tradicional, isso está se referindo aos dias de hoje. Isso se refere ao mundo. Isso se refere a você. Amados, se eu descontextualizo isso aqui, o mundo está numa desgraça só. É isso que os futuristas fizeram, não é verdade? Ao trazer a vinda de Cristo para os dias de hoje. Tumultuar o mundo. Por isso que no mundo há esse tipo de espírito, você já viu? É só acontecer um evento a nível mundial, vem os maldizentes, vem os cavaleiros do Apocalipse e amaldiçoar as pessoas e o mundo. Já viram? Já viram o discurso deles, abençoado? Eu estava, foi no TikTok, né, abençoado? Nós temos um canal também no Kawaii e no TikTok, tá legal? Então eu estava vendo lá uma que se diz lá da Igreja Deus é Amor, mas esbravejando inferno, vocês vão para o inferno e o diabo vai pegar vocês, e o inferno, pecado, e o demônio, e isso é assim, adultério, abençoado, só saía isso da boca daquela mulher.
Por isso que há esse espírito no mundo. E o texto quer dizer, os textos que estamos mostrando para vocês, fala do juízo. Há um povo. E isso tinha que acontecer para haver o resgate do homem. E a queda do templo foi quando se deu esse julgamento às nações. Caindo o templo, veio todos, caiu a nação, Jerusalém foi desolada, pisada por gentios, e abriu-se então a porta da graça de Deus. Então o que estava em jogo ali? O retorno dos filhos de Deus à comunhão, quando caiu o templo. O retorno dos filhos de Deus à comunhão com Deus. Sabe aquela comunhão perdida lá no Éden? É por isso que isso não pode ser descontextualizado da Bíblia, dos tempos da Bíblia. Se Jesus nunca tivesse falado que seria para aquela geração, fechou o assunto. E tudo seria mais claro. Porque foi claro para eles, eles entenderam. Eles lá entenderam e o povo de hoje não entende. Amados, tem que ser muito desonesto descontextualizar um tema bíblico na espera dos tempos bíblicos que trata de uma regeneração dos filhos de Deus às origens. Estamos retornando ao estado original. Amados, misturar isso a um futuro sombrio e tenebroso, sem contar sobre a questão pecado, diabo, inferno, dizer que só há salvação dentro desses lugares que chamam de igreja. Só há salvação dentro da igreja, fora da igreja não há salvação. Mentira. Amados, onde lá dentro desses lugares, nem eles mais se dão respeito. Olha só, eles estão excluindo membros porque votam num partido, outros votam em outro partido. Mas eu tenho uma palavra para dizer para vocês, o povo está acordando. E hoje estamos vendo, a cada dia que passa, mais e mais canais falando da vinda de Jesus consumada. Tomare que tenha muitos e muitos e muitos. E isso é porque qualquer pessoa hoje tem acesso à comunicação. E antes não, ficavam dependendo de um pastor, de um padre. E nós aqui, queridos, somos do conhecimento, não estamos atrás de sensações baratas, porque o sistema religioso está atrás disso, está atrás de arrepios. Ah, eu não sei, aquela pessoa ali, sabe? Eu vou me render a ela, eu sou apaixonado por aquela pessoa. Aí tudo que aquela pessoa faz fica batendo palma. Isso é cegueira. Mas vamos voltar aqui ao texto. Vamos a mais um texto e vamos desta vez em Lucas, capítulo 20, versículo 20 ao 22. Não se perca. E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora da sua destruição. Tudo está ligado aí. Então quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade. Pois aqueles serão os dias da vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Então esse texto, querido, ele está se referindo à vinda de Jesus, que segundo a Bíblia e não o sistema religioso, esse tempo seria no máximo de 40 anos, o tempo de uma geração predita aí mesmo em Lucas capítulo 21, versículo 32 e Mateus capítulo 24, versículo 34. Uma vinda que o seu sinal visível seria a destruição do templo e de Jerusalém. E novamente Jesus cita que a destruição de Jerusalém. Estamos também no contexto da passagem da velha aliança, que trouxe condenação e morte ao mundo. Uma lei, a lei de Moisés, que serviu para quê? Para pôr os israelitas em condenação. Paulo fala sobre isso, né? Eu não conhecia o pecado se não fosse a lei. E a vinda de Jesus se refere à retirada desse jugo do mundo, no mundo israelita. Então era necessário arrependimento para os judeus e para os gentios, André. Foi a reconciliação. Esse é o contexto da parousia de Jesus. E não adianta ficar com raiva. Eu estou usando a Bíblia, a palavra. Não tenho culpa se o teu mestre, o seu líder religioso não te abre mais a palavra, só fica com blá, 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 blá. No verso 22, Jesus afirma que esse episódio marcaria o fim das profecias das Escrituras, o selo sobre a Bíblia. E essa declaração de Jesus, né, sobre o cumprimento de todas as coisas, deveria ser o quê? Uma pá de cal nesse assunto. Mas eles não aceitam. E não adianta. Eles sempre vão arrumar um motivo para refutar a vinda de Jesus
contextualizada da Bíblia, porque eles têm interesses. Agora, daqui para frente, né, pode ser que haja uma conversão desses pastores futuristas. Sabe por quê? Porque eles estão vendo que milhares de pessoas estão abandonando seus templos. Vai sair agora a pesquisa do IBGE. Vai sair. Vocês vão ver quantas pessoas hoje não professam mais essa fé evangélica e essa fé católica. Eles estão vendo que as pessoas estão acordando. E geralmente quando isso acontece, amados, eles lá, os líderes, homens maus e perversos, são capazes de tudo. Até de lamber sabão. Porque tudo tem que virar uma modinha para eles. Mas quem crê nas escrituras não tem modinha não, tá? O que tem aqui é conhecimento. Aqui não é sensacionalismo barato. Aqui não estou dizendo meia dúzia de palavras estranhas para você. Não estou te dizendo eis que te digo que você vai ganhar na loteria. Para você depois cair no roubo, na prostituição. Não. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí, meus amados. Vejam os exemplos que eles têm dado a vocês. Olha para aí. Eles não estão preocupados com vocês. Eles estão preocupados com o bolso deles. Vamos ao último texto dessa mensagem. E isso é uma prova de que o evento que haveria de vir naqueles dias era um evento local e não global. Lucas capítulo 21, versículo 23 e 24, o último versículo de hoje. E diz ali: que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que o tempo deles chegue ao fim. De quem está falando aí? Do mundo? Você consegue ver o globo aí, abençoados? Essa palavra está falando de juízo? Tá. Você consegue identificar o cosmo? Eu não consigo, abençoado. O texto é claro, o texto está falando de Jerusalém. O tempo deles quem? De Israel. E aqui eu paro, abençoado. Um texto claro como esse, não podemos tirar isso do seu contexto. Depois vocês leiam todo o capítulo 21 de Lucas. Eles dizem que o tempo de uma geração estão contando o tempo de uma geração. Sabe como é que eles fazem a contagem? Vamos recapitular aqui. Sabe como eles fazem a contagem da geração? Em 1948, até o dia de hoje faz 74 anos. Eles estão contando, foi o tempo em que a ONU se reuniu e deu um pedaço de uma porção de terra ali na Palestina para que o povo de Israel, que estava disperso pelo mundo todo, voltassem a habitar aquele lugar. Eles sobreviveram durante séculos e séculos por diversas partes do mundo, né? Eram como se fossem ciganos, né? Os judeus, os israelitas eram como ciganos, eles não tinham local. E hoje eles voltaram para lá. Então já faz 74 anos. Então eles estão dizendo, por que eu estou falando isso? Porque eles estão contando essa geração como a última geração que Jesus disse em Mateus 24, 34. Totalmente descontextualizado. E já está quase sendo consumada na terra essa geração que voltou. E até agora nada. Jesus não veio. Essa é a grande verdade. Eu me lembro, amados, que na década de 80 tinham vários estudos sobre a vinda de Jesus, né? Sendo que hoje eles não têm mais o interesse em falar sobre isso. Eles não têm mais o que inventar. Inventaram tanta coisa que eles não têm credibilidade. Amados, e sem contar que nem mesmo se sabe se aquele povo que voltou ali para a Palestina, que hoje está vivendo ali, são realmente israelitas remanescentes. Porque eles perderam a linhagem. Hoje um israelita não sabe a sua árvore genealógica, se perdeu tudo. Eu entendo que deveria ser feito isso mesmo. Até para o contexto da paz no mundo, não é verdade? Um povo que foi extirpado pela terra
Eles merecem sim, mereciam estar voltando para ali. Mas a questão que eu falo, mas será que eles sabem? Será que aquilo ali são os remanescentes mesmo? E eles querem que vocês, o sistema religioso, eles querem que vocês continuem acreditando nessa farsa da vinda de Jesus. Como o povo de hoje se cansou de ouvir isso, eles têm que criar outras amenidades para deixar vocês cativos dele. E aí começam a correr atrás agora do Messias, né? É o Messias ali, é o Messias aqui. É tantos Messias hoje, né? Na rua tá cheio de Messias. Bom, meus amados irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma mensagem. E essa é a grande verdade bíblica, totalmente contextualizada e mostrando que a vinda de Jesus foi para estabelecer o melhor para você. Sendo que a religião, com suas mentiras, enfiou a todos de novo no caos da escuridão. Por isso que muitos pensam ser possível ir ao inferno. E para se livrar dele, você tem que ir na igreja do pastor Joãozinho. Então você acha que é possível pecar só porque você avançou um sinal vermelho. Agora a sua alma, que não é eterna, eles dizem que a sua alma irá sofrer em um inferno que não existe. Aí você vai ter que ir aonde? Se confessar na igreja do Padre Zezinho. E aí você vai ter que frequentar quermesse, batismo, jejuns, penitência, e cuidado que Jesus está voltando, duro trato com o corpo, que nunca teve valor nenhum, nem na lei de Moisés. Porque tornavam as pessoas mais hipócritas ainda. Nós vimos aí Jesus fazendo milagres, pregando o arrependimento, que o fim estava próximo, e Israel, nem aí para Jesus. Era isso que tornava as pessoas que seguiam a lei. Tornava hipócritas. E essas coisas descobrimos que só tem valor para satisfação da carne. Então, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. E graça e paz aí, continue acompanhando, tá bom? As nossas mensagens durante o dia aí. E curtam, comentem à vontade. Tá legal? Graça e paz aí. E até a próxima mensagem. Por que eu devo conhecer a escatologia consumada? Primeiro, porque a escatologia consumada é uma das principais visões interpretativas do Apocalipse, e estudar essa abordagem pode ajudar a ter uma compreensão mais abrangente e aprofundada do livro. Segundo, muitos materiais sobre o Apocalipse se concentram em visões mais populares, como o futurismo, tornando mais difícil encontrar informações sobre a escatologia verdadeira. Ter uma apostila específica sobre esse tema preenche essa lacuna. Terceiro, estudar a escatologia consumada ajuda a entender melhor como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo e na história da Igreja primitiva. Quarto, a escatologia consumada enfatiza a soberania e o senhorio de Cristo, o que pode ajudar a fortalecer a fé e a confiança em Deus diante das incertezas e dificuldades do mundo atual. Se você é um estudioso da Bíblia ou simplesmente tem interesse no Apocalipse, a aquisição de uma apostila sobre a escatologia consumada oferece uma nova perspectiva sobre um livro que é frequentemente mal interpretado ou mal compreendido. Além disso, ajuda a enriquecer sua compreensão teológica e bíblica em geral. Você acabou de ouvir sobre 5 motivos para estudar a escatologia consumada. Se você deseja se aprimorar em diversos temas, temos várias apostilas disponíveis. Consulte hoje mesmo e adquira já a sua. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.